nosso grande dia de agradecimento é na quarta-feira, você sabe, nós temos esse hábito. É tão gostoso entrar lá no Facebook e ver que você agradeceu e as pessoas estão lendo aquilo. E alguns curtindo, alguns comentando, né? Que coisa boa isso aí. Então, mas hoje também você pode agradecer também e pedidos. Todos vocês que estão escrevendo, são muitos que estão escrevendo agora, eu não vou parar para ler todos eles, né? Tem o pedido do Aldinei, meu amigo lá da Bahia, tem o José Soares está dizendo que vai jejuar, tem da Elisângela, tem da Ana Meire, tem da Keila, tá? Tem da Claudice, nós vamos orar por todos esses, eu vou estar orando, pode confiar, eu vou estar orando e esse pessoal todo está lendo já o seu pedido e já vai estar orando também. Nós temos um exército, viu? Chama-se Exército da Oração. São 27 pessoas que oram. Eu tenho o nome de vocês aqui, eu oro por essas pessoas e oro por você, viu, meu irmão? Porque você está junto comigo me ajudando em oração. Então pode ficar tranquilo, nós vamos orar e se nós pudermos ajudar você de alguma forma também conte conosco, tá bom? Vamos orar nesse momento? Por favor, feche seus olhos e nós vamos agora clamar a Deus. Maravilhoso Senhor, Deus poderoso, Criador do céu e da terra, eu tenho em minhas mãos este caderno, que é o caderno de oração da live. Aqui estão os pedidos, Senhor. Tantas necessidades que nós temos. E nos comentários, Tu és Deus que tudo vê, tudo sabe, também estão sendo colocados pedidos neste momento. E eu entrego cada um deles em Tuas mãos. Tu que és poderoso, Tu que és Deus Criador e mantenedor, atenda essas necessidades, estes pedidos, conforme a Tua vontade e para a Tua honra e para a Tua glória. As diversas necessidades de saúde financeira, de relacionamento, espirituais, todas estão em Tuas mãos. E nós colocamos em Tuas mãos porque nós confiamos no Senhor. Nossa vida está em Tuas mãos. Realiza o Teu desejo por nós. Faça em nossa vida aquilo que Tu queres. Nós confiamos em Ti. E clamamos pelo estudo da Tua palavra. A Bíblia vai ser aberta agora. Que o homem se cale e o Espírito Santo fale. E que quando Ele falar nós possamos compreender a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vocês perceberam que minha tosse está melhorando? Devagarzinho está melhorando. A gente vai lutando aqui com a tosse e ela vai passar, né? Uma hora vai ter que curar. Não sei como é que nós vamos fazer, mas uma hora essa tosse tem que curar. Vamos lá para a nossa série. A profecia. Aliás, confirmando as profecias, porque nós não estamos estudando, só porque eu falei, voltei a tossir, uma única profecia, tá? E hoje nós vamos continuar com a maior profecia de tempo na parte 2, a segunda parte do nosso estudo da maior profecia de tempo, que é a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Eu recebi uma boa dica, e eu gosto de dicas, eu gosto de orientações, eu gosto que as pessoas me ajudem a crescer, e um irmão me orientou no sábado seguinte: pastor, o senhor está gastando muito tempo voltando, né? Então eu vou tentar hoje, eu tenho que voltar para pegar o fio da meada, para deixar quem chegou hoje ligado no assunto, mas eu vou tentar não perder muito tempo, tá bom? Para a gente conseguir caminhar. Então vamos lá. Os métodos de interpretação profética: preterismo, todas as profecias do passado, pretérito; futurismo, todas as profecias do futuro; idealismo, conforme cada um idealiza; e historicismo, conforme a história. O nosso método de interpretação profética é Bíblia, História, Bíblia, História, Bíblia, História, lado a lado, tá? A história confirma a profecia bíblica. E a Bíblia prediz, em muitos momentos, a história. Essa é a tabelinha que você precisa ter salvo. Insisto com você, você precisa dessa tabelinha para você entender o assunto quando você tem que fazer a conversão profética. Por exemplo, água, povos, animal, rei, ou reinos, cauda, falso profeta. Então, para você fazer as conversões
e você saber o que é que a profecia está dizendo para você. E vamos relembrar do problema do chifre pequeno, no capítulo que nós estamos estudando, capítulo 8 e 9 de Daniel. O chifre pequeno se engrandeceu até o príncipe do exército, tirou o sacrifício diário, deitou a verdade por terra e o que ele fez prosperou. Daniel fica muito preocupado com isso e ele não sabe o que fazer, e aí um anjo, um santo, falando com outro santo, e um pergunta até quando vai durar essa miséria aí desse chifre pequeno dando esse trabalho todo, e o outro responde, até 2.300 tardes e manhãs, e o sacrifício diário que foi tirado, deitado a verdade por terra, o santuário então será purificado. Daniel compreende o simbolismo do carneiro do bode, ele compreende o que vai acontecer feito pelo chifre pequeno, tanto que ele está desesperado, mas ele não compreende as 2.300 tardes e manhãs. Tarde e manhã, um dia, conforme na tabela profética. Tarde e manhã, em Gênesis, é a formação de um dia. Houve tarde de manhã, primeiro dia, houve tarde de manhã, segundo dia, houve tarde de manhã, terceiro dia, assim vai. Tá certo? Então, os dois juntos formam um dia. Um dia. 2.300 tardes de manhã, 2.300 dias. Olha na tabelinha profética, na profecia, um dia, um ano, 2.300 anos. Daniel não compreendeu, é um período muito longo. 2.300 anos é um período muito, muito longo para uma profecia. Existia a profecia de Jeremias, que eles ficariam cativos por 70 anos. 70 anos já é quase que o período da vida de uma pessoa. Tá? Hoje as pessoas vivem 80, 90, 100. Naqueles dias viviam um pouco menos. Então 70 anos era um período muito longo. Agora 2.300 é uma loucura. Para você ter uma ideia, o Brasil tem 520. 2.300 anos é quase 4 vezes a idade do nosso país. Da morte de Jesus, do nascimento de Jesus até hoje é por volta de 2.020 anos, certo? 2.300 é 180 anos mais do que tudo que já ocorreu. Então, um tempo muito longo. Daniel não entendeu. Quando ele não entendeu, o que ele foi fazer? Oração. Que coisa boa! E a gente precisa aprender isso aí. Você não entendeu, o que você vai fazer? Orar, não é vou para o Facebook, vou para o YouTube, você vai orar. A primeira coisa que você faz quando você não entende um trecho da Bíblia é orar. Depois de orar, você vai ler, reler, estudar, pesquisar, aí você pode procurar conselhos. Mas a primeira coisa é orar. Então vem vem o anjo Gabriel, você descobre, a Bíblia diz o nome dele, em Daniel capítulo 9, vamos lá, você já está com a sua Bíblia aberta, em Daniel capítulo 9, do verso 21 até o verso 23, ele explica para Daniel o motivo pelo qual ele veio. E ele diz, olha, quando você começou a orar, no início das tuas súplicas, saiu uma ordem e eu vim explicar para você a visão. E ele diz por quê. Daniel, você é um homem muito amado, nós gostamos muito de você. E eu vim então para explicar a visão, para você entender a visão. E aí, ao invés de explicar as 2.300 tardes e manhãs, ele lança uma outra profecia. E ele diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, tal, até o verso 27, que diz que ele faria uma aliança com muitos, na metade da semana. Bom, ele dá uma outra profecia, e esse é o resumo do que nós já estudamos. Vamos para frente. Primeira coisa, verso 24, abre aí, 9:24. 70 semanas estão determinadas. Tá? No original hebraico estão separadas, estão cortadas. Determinado não no sentido de uma imposição, mas no sentido de algo separado, de algo maior. Então, as 70 semanas, ela está ligado às 2.300 tardes e manhãs. Elas foram separadas, cortadas. Agora, vamos ler na Bíblia qual é a função da profecia das 70 semanas, ou 490 anos. Pega a sua calculadora e multiplica. Uma semana tem 7 dias. 70 vezes 7, 490. Então vamos lá. 70 semanas estão cortadas, separadas, determinadas
Está cortando de algo maior. Você não corta, você não vai separar. Eu tenho algo desse tamanho, eu não posso separar isso. Então, o período de onde ela é separada tinha que ser, no mínimo, 491 anos. No mínimo. Porque se fosse 489, de 489 você não tira 490. De 69 semanas você não tira 70. Você precisa de um período maior. Então ela foi tirada de um período maior. Vamos na Bíblia. Estão determinadas sobre o teu povo. Primeira coisa, as 70 semanas não é para você. As 70 semanas não é para mim. A Bíblia é clara. As 70 semanas é do povo judeu. É para o povo de Daniel. A Bíblia diz isso. 70 semanas foram separadas para o teu povo e para a tua santa cidade. Então, as 70 semanas é para o judeu e para a cidade de Jerusalém. Tá? E o que acontece nessas 70 semanas? Primeiro, faz acabar, cessar, parar a transgressão. Segundo, dá fim aos pecados. Dentro das 70 semanas tem que acontecer tudo isso. Então presta atenção, anota na sua Bíblia, porque depois nós vamos ver se isso aconteceu. Tá certo? Primeiro, vou voltar um pouquinho. As 70 semanas é para o povo judeu e para a cidade santa dos judeus, que é Jerusalém. Segundo, as 70 semanas é para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados. Alguma coisa tem que acontecer nas 70 semanas para dar fim aos pecados. Terceiro, para expiar a iniquidade, pagar pela iniquidade. Quarto, para trazer justiça eterna. Quinto, para selar um selo, uma marca de garantia na visão. Qual visão? A visão do bode do carneiro, que tem um chifre pequeno dominando, que vai ser destruído. Quanto tempo ele domina? 2.300 anos. Tem uma marca garantindo que o que ocorre no período profético é algo sério, é algo divino. Este selo, esta marca é as 70 semanas. Está aqui, ó. Para selar a visão e a profecia. E para ungir o santo dos santos. Então, tudo isso tem que acontecer nas 70 semanas. Tudo isso. Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, algo especial para a cidade de Jerusalém, para o povo judeu, trazer justiça eterna, selar a visão, ungir o santo dos santos. Tudo isso tem que acontecer nas 70 semanas. Então, você percebe a importância das 70 semanas? Eu tenho que entender as 70 semanas porque ela é garantia, ela é selo, ela é marca de qualidade do período maior. Se as 70 semanas forem furadas, os 2.300 anos não tem. Para que os 2.300 anos tenham o seu valor, eu preciso das 70 semanas como garantia. Você me compreendeu? Então vamos lá. As 70 semanas, elas são parte de um grande. Você está vendo aí o gráfico? As 70 semanas é parte de um todo. O todo são os 2.300 anos. No final dos 2.300 anos, o santuário é purificado. No final. Os dois períodos começam juntos. Como é que eu sei? Verso 25, nós já vamos esclarecer. Os dois períodos começam juntos no verso 25, que é a ordem para restaurar Jerusalém. Tá? Começam juntos, há um período para o povo judeu chamado 70 semanas, 490 anos, que é o selo do grande período, e há um período para todos nós e algo importante acontecendo. O problema é quando começa e quando termina. Se eu souber a data que termina, a data que começa, eu consigo calcular a data que termina. Eu tenho que saber quando começa. Por quê? Se começou no dia do nascimento de Jesus, vai terminar no ano 2300. Se começou no dia da morte de Jesus, vai terminar no ano 2330. Se começou no dia no final da morte do apóstolo João, vai acabar no ano 2400.
Se começou 100 anos antes de Cristo, a profecia termina no ano 2200. Então eu tenho que saber a data de início para eu saber a data que ela termina, tá bom? Daniel 9:25. Vamos lá? Continua. Sabe e entende. Sabe e entende. Ele diz, presta atenção. Entende isso que eu vou dizer? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, há uma ordem, eu sei, agora eu tenho que descobrir quando é que foi a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Até o ungido, o príncipe, a palavra ungido, presta atenção, a palavra ungido em hebraico é Messias. Em grego é Cristo, Christos. E em português, ungido. Então, em português, a Bíblia diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido. Se eu estivesse lendo em hebraico, diria até o Messias. Se eu estivesse lendo em grego, diria até o Cristo. Então, aqui está identificando essa data e envolve Jesus Cristo. Ele é ungido, ele é o príncipe. Até o ungido, o príncipe, Nagide, 7 semanas, agora ele vai pegar 70 e vai dividir. 7 semanas, nessa ordem, 7 semanas, 62 semanas. As praças, as circunvalações se reedificarão com tempos angustiosos. 7 semanas mais 62, 69, falta uma semana, faltam 7 anos. Aí ele explica, no verso 26 em diante, como que se divide as 7 semanas, a última semana, os últimos 7 anos. Depois das 62, porque tem 7, ele já disse aqui, depois 62, e depois vem a última semana. Aí ele diz assim, depois das 62 semanas, será morto o ungido, o Messias, o Cristo. Então eu já sei que essa profecia lá atrás ela começa. O Cristo. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. E aí o verso 27 diz assim, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício, a oferta de manjar, sobre a asa das abominações e etc. Você já fez a leitura. Então tem 7 anos que eu tenho que localizá-lo e ver se ele é exato. Vamos lá. Verso 25. Lembra? Quando é que começa o período? Tá? Porque eu tenho que descobrir. Tem 2 pontos de interrogação aí. Se eu souber o ponto de interrogação inicial, eu sei o ponto de interrogação final, que é a data, certo? Qual que é a data inicial? Não tem a data. Não tem. O verso 25 não diz o ano. Tá? O verso 25 diz assim, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém. E agora? Quando é que foi dada a ordem? Porque eles eram cativos na Babilônia, certo? Por quanto tempo? Profeta Jeremias, nós lemos Jeremias 25:11. Por 70 anos. Quando terminou 70 anos, sairia uma ordem para restaurar Jerusalém. Eu vou contar uma coisa agora legal para você. A ordem está na Bíblia. A ordem está na Bíblia. Qual o problema? Tem 3 ordens. 3 ordens. Vamos lá. Primeira ordem está em Esdras, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Foi o decreto de Ciro, no ano 537 a.C. Então, se a ordem for a ordem de Ciro, a profecia começa em 537. Mas tem o decreto de Dario, que está em Esdras 6, de 1 a 12. Que foi no ano 520 a.C. Então, se for o decreto de Dario, a profecia começa no ano 520. Mas tem o decreto de Artaxerxes,
no ano 457 a.C., que está lá em Esdras 7, de 12 a 26. Então, se for o decreto de Artaxerxes, começa em 457. Como é que nós vamos fazer? Eu não vou ler todos os decretos com você, porque é muitos textos, o nosso tempo está passando, tá? Mas você pode ler, está aí a fonte, você pode ler tranquilo. O verso 25 está a resposta. A ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Das 3 ordens, lê na sua Bíblia, procure, pesquise. Não acredita no que eu estou falando, pesquisa. Da ordem, das 3 ordens para edificar e restaurar Jerusalém, a ordem completa que dá direito a voltar a ser uma cidade, reconstruir o templo, reconstruir os muros, ter um governo, uma ordem que realmente restaura a cidade, a nação, é o 3º decreto. Os outros são decretos parciais. Lê na sua Bíblia. Parciais. O único decreto que deixa a restauração completa é o decreto de Artaxerxes. Para cumprir a profecia do verso 25, que diz que a ordem é para edificar e restaurar e voltar a ser uma cidade e voltar a ser a capital de um governo, só o decreto de Artaxerxes permite. Portanto, eu sei a data de início. Resolveu o nosso problema. 457 a.C. começa os 2.300 anos e as 70 semanas, ou 490 anos, que é o selo da profecia. Tá? O decreto de Artaxerxes, ele fez previsão para a restauração completa, civil, judicial e religiosa. Então esse é o decreto que a Bíblia está indicando em Daniel, no capítulo 9, no verso 25. Então aqui está um gráfico para te ajudar a entender as 70 semanas. Tá? 70 semanas. 457 começa o período. 49 anos depois, no ano 408, depois de 7 semanas, porque não foi dividido em 7, 62 e 1. Então, quais são os acontecimentos? Vamos lá. No ano 457 é o decreto de Artaxerxes. E aí começa o período das 70 semanas. Lembre, presta atenção, as 70 semanas é um selo, é uma garantia que a maior profecia de tempo, as 2.300 tardes e manhãs, ela é verdadeira. Então vamos lá. No ano 457 sai o decreto de Artaxerxes e começa o período. O período é dividido em 7 semanas. Então, o que vai acontecer com 7 semanas? Primeiro, no ano 408, 49 anos depois do decreto, ou seja, depois de 7 semanas proféticas, 7 vezes 7, 49, a cidade de Jerusalém termina a reconstrução, a reforma. Digamos assim, a cidade é inaugurada. O texto diz que seriam feitos a reconstrução em tempos difíceis. E foram tempos difíceis. Leia na sua Bíblia, livro de Esdras e livro de Neemias, e você vai ver que dificuldade, conforme a profecia de Daniel 9, que dificuldade para reconstruir Jerusalém. Então, no ano 408, termina o primeiro período das 7 semanas, a reconstrução da cidade de Jerusalém. Aí vem um período de 62 semanas, 434 anos. Faz aí 7 vezes 62, 434 anos, que é o período da reconstrução de Jerusalém e os últimos dias do povo judaico vivendo e oferecendo sacrifício até que viesse quem? O ungido. Aí no ano 27, termina o período de 434 anos. O que acontece no ano 27? O batismo de Jesus. O batismo de Jesus. Jesus é batizado no ano 27. E aí começa
uma semana. Começa um período de 7 anos. A Bíblia nós lemos, no verso 26, que depois das 62 semanas, está no verso 26, seria morto o ungido. E a Bíblia diz quando ele seria morto. Ele seria morto no meio da semana. Então, 3 anos e meio depois que Jesus foi batizado, e quando ele foi batizado, o céu se abriu, o Espírito veio em forma de pomba, e a voz do Pai disse: Este é o meu Filho amado, em quem tenho alegria. Preste atenção nele. Naquele momento, Jesus é ungido para o ministério. Ele começa o seu ministério. No meio da semana, tá? Bem no meio, no ano 31, Jesus morre. E quando Jesus morre, vamos voltar, pega a Bíblia ali. Olha só, quando Jesus morre, o verso 26 diz que o ungido seria morto, né? E no 27 diz o seguinte: ele fará uma firme aliança por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares. Quando morre Jesus, sacrifício de ovelhas, oferta de manjares, não é mais necessário. Tanto que o véu do templo rasga de cima a embaixo. Porque é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu. Então, a morte de Jesus cumpre Daniel 9:27 e dá credibilidade a essa profecia, porque ele faz cessar o sacrifício. Agora, volta comigo, pega a sua Bíblia e volta no verso 24 para a gente ver detalhes das 70 semanas. Vamos lá. 70 semanas estão determinadas. Para um pouquinho, desculpa. Deixa eu falar como termina a última semana. A última semana termina com o apedrejamento de Estevão. Estevão é apedrejado, nós vamos ver o texto daqui a pouco, está em Atos. Estevão é apedrejado, ele é o primeiro mártir cristão. Com a morte de Estevão, do lado dos homens que estão matando Estevão, estava um rapaz chamado Saulo. Saulo vê Estevão ser apedrejado, sai dali para perseguir os cristãos. Na viagem de perseguição aos cristãos, ele tem a visão de Jesus Cristo, ele se converte, ele deixa de ser Saulo e começa a ser Paulo, conhecido como o apóstolo dos gentios, dos que não são judeus, e ele sai para pregar então o evangelho para o mundo todo, porque até o ano 34, até o apedrejamento de Estevão, a ideia era a seguinte: o evangelho vai ser pregado para o judeu se converte e o judeu vai converter o mundo. Não vamos abrir para todo mundo, nós vamos primeiro para o judeu. 70 semanas estão determinadas para o teu povo. Só que com o apedrejamento de Estevão, final da profecia, da parte das 70 semanas, na última semana, ali o evangelho é aberto. Saulo vê, depois se converte, sai pregando, o evangelho vai para o mundo inteiro, a salvação é para quem aceitar Jesus Cristo. Tá certo? Então termina um período exclusivo de judaísmo, de salvação só para judeus. Se você quer ser salvo, você tem que ser um judeu. Acabou. Acaba quando? Com a morte de Estevão. Compreendeu? Então vamos lá no verso 24. Vamos ver se deu certo as características do verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, dentro das 70 semanas, é tudo para os judeus e a cidade de Jerusalém. Tudo que ocorre importante na profecia, destacado pela Bíblia, está lá, é só para o povo judeu. Não tem nada para romano. Eles estão envolvidos no processo. Mas a reconstrução é de Jerusalém, da tua santa cidade. É batismo de Jesus, a morte de Jesus. Então, é para os judeus. Segundo, às 70 semanas, ela faria cessar a transgressão e daria fim aos pecados. Quando que isso ocorreu? Na morte de Jesus. Dentro das 70 semanas, morre Jesus. E quando Jesus morre, ele põe fim à transgressão.
Porque se você agora aceita Jesus Cristo, seus pecados são perdoados e você pode ser salvo. Outra coisa, expiaria a iniquidade. Então, quando Jesus morre, ele morreu no meu e no seu lugar. Eu devia morrer, ele expiou pelos os meus pecados e morreu no meu lugar. Traria justiça eterna. Quando eu aceito a Jesus Cristo, eu sou justificado eternamente, eu sou salvo para toda a eternidade. Ele sela a profecia, ele marca que a profecia é grande e ele também unge o Santo dos Santos, mas isso tem a ver com o final da grande profecia. Ele é um selo que dá credibilidade à grande profecia. Você percebe que os detalhes bíblicos e históricos da morte de Jesus, apedrejamento de Estevão, batismo de Jesus, batem com as datas da separação das 70 semanas. Tá bom? Atos capítulo 7 é o texto que eu já falei para você, eu só vou confirmar mostrando na Bíblia. Atos capítulo 7, Atos capítulo 7, no verso 54, diz que eles se enfureceram no coração, rilhavam os dentes contra ele. Contra quem? Contra Estevão. Aí Estevão olha, vê o céu aberto, vê Jesus Cristo, vê ele do lado do Pai, e eles começam a clamar, levam ele para fora da cidade e apedrejam e matam Estevão. Primeiro mártir cristão, primeiro cristão a morrer pelo Evangelho, um diácono da igreja chamado Estevão. Então, no verso 60, ele ajoelha, clama em alta voz, não culpes esse pessoal que está me matando. E aí o verso 8, capítulo 8, verso 1, diz assim: Saulo concordava com a morte. Dali Saulo sai para conversão e para tornar-se o maior pregador do evangelho para todas as nações, e termina então um período determinado, cortado, separado para judeus e para a cidade de Jerusalém. E agora o evangelho pertence a todos nós, e todos nós podemos aceitar o evangelho e sermos salvos por Jesus Cristo. Em Mateus, no capítulo 27, Mateus 27, no verso 50 e no verso 51, diz o seguinte: Jesus clamou outra vez em grande voz e entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Portanto, a profecia diz que ele faria cessar o sacrifício. A profecia das 70 semanas, no meio da última semana, o ungido morreria e ele faria cessar o sacrifício. Isso se cumpriu em Mateus 27, verso 51. Quando Jesus morre, o sacrifício acaba. Tanto que o véu que separava do santo para o santíssimo, ninguém podia olhar o santíssimo, ninguém podia entrar no santíssimo. Ele rasgou, significando que aquele sistema estava anulado. Essa lei, a lei da salvação, através do Cordeiro, foi anulado nesse dia, quando Jesus morreu. Nós vamos continuar o assunto, tá? Nós vamos continuar porque nós vamos terminar. Hoje eu queria que você entendesse as 70 semanas. Você entendeu as 70 semanas. E agora, na sexta-feira, nós vamos descobrir a data final. Mas eu quero dizer para você que só há salvação em Jesus. Ele é o ungido, ele é o Messias, ele é o Cristo. Ele é o centro da história. Ele é o centro da profecia. Ele é a garantia do selo da maior profecia, e essa maior profecia ela tem indicações maravilhosas no final dela. Você vai descobrir coisas fantásticas na sexta-feira. Mas hoje eu quero que você guarde no seu coração que sem a cruz do meio, a cruz central, não haveria salvação, não haveria profecia. Não haveria livro de Daniel. Se Jesus houvesse desistido da cruz, as profecias estariam anuladas, o livro de Daniel que Jesus diz, aquele que leu o profeta Daniel, entenda, cairia por terra e nós não teríamos chance da salvação. Portanto, lembre-se, o centro da história, o centro da salvação, o centro da profecia, o centro da Bíblia, o centro da minha e da sua vida é o nosso Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos. Bondoso Deus, obrigado pelo estudo que nós tivemos. Obrigado porque as profecias são exatas.
Obrigado porque cada acontecimento aponta para o nosso Salvador Jesus Cristo. Permita-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, para amá-lo, respeitá-lo e para vivermos cada dia tendo Jesus Cristo, nosso Senhor, como centro de nossa vida. Que nós tenhamos uma semana feliz. No meio da semana nós vamos nos reunir para adorá-lo na quarta-feira e na sexta nós estaremos juntos para estudar profecia. Obrigado por nos dar este momento, por estarmos juntos estudando. Abençoe cada família que assistiu, que vai assistir, que eles sejam ricamente abençoados por ti e que a vida de cada um seja para a tua honra e tua glória. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, tá? Que Deus esteja ao seu lado. Se você tiver alguma dúvida, não hesite em perguntar. Se algum ponto não ficou claro, não tenha problema em perguntar. Você pode rever a qualquer momento esse vídeo, fica no Facebook, vai para o YouTube. No YouTube ele é cortado, é só a palestra, não tem as orações, não, tem as orações, né? Mas não tem o hino, não tem a nossa conversa, não tem nada. É só o assunto. Tem lá no YouTube, você pode assistir também, pode mandar para os seus amigos. Pense, leia, reestude, entenda. Ache alguém para você ensinar agora. Porque sabe, quando a gente ouve, a gente aprende. Quando a gente vê, aprende mais. Quando você ensina alguém, aí grava na sua mente. Tá? Você tem as suas anotações. Procure alguém. Pode ser da sua família mesmo, em casa mesmo. Chama o marido, chama a esposa, diz: vem cá que eu vou te ensinar o que eu acabei de aprender aqui. Não, mas eu assisti junto com você. Senão é para treinar. É para treinar. Aí você explica. As profecias são assim, olha o verso aqui. Isso vai gravar na sua mente. É importante você saber. O Éder está dizendo até quarta-feira. Até quarta-feira, Éder. Até quarta-feira, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Que nós possamos estar juntos na quarta para adorar a Deus. Tenham todos uma boa noite e um bom descanso. Fiquem com Deus.